Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Bíblia e Apócrifos. Hoje eu tenho algo muito especial para lhe apresentar. O Evangelho de Maria Madalena. Já ouviu falar desse Evangelho? Com certeza. Hoje eu quero lhe apresentar uma introdução a esse texto e apresentar-lhe também o texto, isto é, uma tradução deste Evangelho, para que você possa ter contato com o texto. E depois, numa próxima aula, eu vou explicar esse texto. Só te peço uma coisa: se você gostou, não deixe de dar um ok lá no final e compartilhar esta nossa aula. Digo isso porque é muito importante podermos resgatar a figura de Maria Madalena na história do cristianismo. Esta mulher que marcou a história, que esteve muito próxima de Jesus e que apresentou um outro viés do cristianismo, mas que infelizmente, historicamente, foi desvirtuada, foi relegada a segundo plano. Então não se esqueça, compartilhe, dê um ok. E vamos à nossa aula. Começo dizendo da datação deste evangelho. Possivelmente, o texto mais originário é do ano 150 da Era Comum, isto é, depois de Cristo. Então lembre-se, estamos no século II do cristianismo. Os evangelhos canônicos terminaram de ser escritos, o último deles, Evangelho de João, por volta do ano 90, o primeiro, Marcos, por volta do ano 60, 70. O texto e língua deste evangelho, nós o encontramos, as descobertas arqueológicas, em 2 papiros, escritos em grego, do século II e do século III, e outro escrito em copta saídico. Copta é a língua do Egito, e saídico é uma versão da língua copta. Esse manuscrito é o do século II, e ele foi fruto da tradução feita do texto grego, do papiro grego, do ano 150, isto é, século II. E foi encontrado no Alto Egito em 1945. E se encontra na biblioteca de Nag Hammadi. Você deve estar se perguntando, qual o conteúdo deste evangelho? Este evangelho está composto em 19 páginas e ele falta as páginas de 1 a 6 e de 11 a 14. Por que isso? Como eu já tinha dito antes, esse texto foi encontrado em Nag Hammadi e foram 2 irmãos. E era comum naquela época encontrar esses textos, levar para casa, tentar ganhar dinheiro com eles e vender. E depois aí que eles apareceriam depois nos grandes museus, né? E esses 2 irmãos encontraram esse texto e a história diz que possivelmente foi a mãe deles, por um motivo qualquer, havia jogado fora alguns desses textos que muitas pessoas estavam encontrando, e aí infelizmente poderão ter sido as páginas que faltam no Evangelho de Maria Madalena. Agora, por que também esses irmãos encontraram isso? A história é que nós, como da Bíblia também, né, em Qumran, que foram encontrados muitos manuscritos da Bíblia, também não foram diferentes com os apócrifos. Embora Qumran não encontramos textos apócrifos, somente manuscritos da Bíblia. Eles escondiam esses textos, colocavam em vasos, fechavam, e aí, como a região é muito seca, né, tanto no Egito como em Israel, esses textos conservaram aí quase 2000 anos. Esse texto de Maria Madalena no Alto Egito foi encoberto, colocado dentro desses vasos, por monges que viviam num convento no Alto Egito, em Nag Hammadi, e eles fizeram isso por causa do Papa Gelásio, depois que o imperador Teodósio, né, transforma ali no final do século IV o cristianismo com um único ramo oficial. A igreja então decreta que esses textos apócrifos que circulavam pelas comunidades deveriam ser destruídos ou queimados. Graças a Deus, esses monges não obedeceram à orientação da igreja e esconderam esses textos, e eles permaneceram aí até nós nos dias de hoje.
O conteúdo desse texto do Evangelho de Maria Madalena, ele transmite e explica para os discípulos, a Madalena, os ensinamentos que Jesus havia revelado para ela, secretamente, no período entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão. O texto cita também alguns textos parecidos com o Evangelho canônico e algumas ideias das cartas paulinas. Qual é o gênero literário? Isto é, o modo, né? O Evangelho é uma coisa, vários gêneros, Apocalipse é outro. O gênero literário presente nesse texto é de visão, e de Jesus, que repassa isso a Maria Madalena, e o outro são revelações gnósticas que Maria Madalena faz, que ela tem também do ressuscitado. Qual a estrutura desse texto? O texto está dividido em duas partes. As revelações do Salvador, respondendo aos apóstolos, eles perguntam, é um encontro entre Maria Madalena e os apóstolos, em relação ao destino da matéria, do corpo, e do pecado. Para onde vamos? O que acontece com a nossa matéria? Existe pecado? É o que o texto fala. A visão de Maria Madalena também em relação ao destino da alma e a sua ascensão ao pleroma. Os gnósticos acreditavam nisso, que nós viemos de uma região aqui, plenitude e pleroma, viemos para a parte terrena e que vamos voltar para esta região. Isso é chamado de pleroma. Então, o destino desta alma para o pleroma. Os objetivos desse Evangelho de Maria Madalena é emitir opinião sobre o papel de Maria Madalena na origem do cristianismo, no cristianismo de origem. Dar-lhe voz como liderança feminina. Ela é designada nesse texto como apóstola do anúncio do Evangelho do Filho do Homem. Assim diz o texto. Agora, por que isso? Por que emitir essa opinião? Porque, de fato, havia uma disputa entre os primeiros cristãos, ali no século II. Né? Quem teria primazia? O grupo ligado a Maria Madalena, que conservou esse texto, ou atribuído a ela, ou o grupo de Pedro, o grupo de Paulo. Né? Os canônicos mostram uma tensão entre Pedro e Paulo. Esse texto mostra uma tensão entre o grupo de Maria Madalena e o grupo de Pedro. Claro que o Evangelho de Maria Madalena está ligado a um grupo, os gnósticos, que, dentre outras coisas, não aceitava a institucionalização hierárquica e masculina. Por isso, um dos objetivos do Evangelho é revelar as tensões existentes no início do cristianismo, reagindo contra a sua institucionalização, na linha hierárquica e masculina, isto é, excluindo as mulheres. Esse grupo hierárquico masculino, representado pelo grupo de Pedro, que se opõe ao grupo de Maria Madalena. Então havia uma tensão. Sabemos que no século II, por Irineu, até então as mulheres tinham uma proeminência muito grande dentro do cristianismo, eram mestras, sacerdotisas. Irineu diz que, Santo Irineu, que quem conceder poder às mulheres seria considerado herege ou expulsos da igreja. Então foi uma tensão muito grande naquela época, com a famosa ideia, fora da igreja não existe salvação. O outro objetivo, mostrar a importância da liberdade diante da dualidade humana e do apego à matéria. Então, se pregava que existe uma dualidade, duas coisas, e então mostrar essa liberdade e afirmar que o amor está acima da lei. E dentro dessa dualidade, o outro objetivo que eu elenco é defender a visão andrógina gnóstica de Deus. Isto é, mostrar que em Deus estão integrados o masculino e o feminino. E por que não dizer Deus masculino, Deus feminino? E que nessa visão gnóstica, que não é novidade, já daquela época, Deus vai ser entendido então como homem e mulher, isto é, masculino e feminino. Passemos agora a um outro ponto. Como entender Maria Madalena dentro do Evangelho de Maria Madalena? Então, Maria Madalena no Evangelho de Maria Madalena. Alguns pontos quero ressaltar. Primeiro, ela tem liderança entre os apóstolos. Você vai perceber que no Evangelho é Maria Madalena o tempo todo falando com os apóstolos. É claro que o texto mostra somente a fala de Pedro, de André e de Levi.
mas subentende que eles estão reunidos e ela vai revelando. Ela era a amada, a amiga, a confidente de Jesus. A amada, a amiga, a confidente de Jesus. Essa é uma questão muito polêmica. Alguns estudiosos acreditam que havia de fato um relacionamento marital entre Maria Madalena. Aliás, o Evangelho apócrifo de Filipe vai dizer que ela era sim a companheira, que eles se beijavam frequentemente na boca. Bom, são questões polêmicas sim. Beijo aí na visão gnóstica tem sentido de transmitir o espírito. Se Jesus era casado ou não com a Maria Madalena, na verdade nunca saberemos isso. Mas, aliás, isso não é o mais importante. O mais importante é a figura que ela exerceu como confidente na vida de Jesus e a proximidade desse mestre, que não poderia ter ligação com mulheres, e como eles desenvolveram esta amizade confidente, este amor diferenciado. Maria Madalena é a intérprete das palavras de Jesus. Assim diz o texto. Ela está sempre dizendo: o que o mestre diz, eu repasso para vocês. Agora você imagina como isso era complicado diante dos homens. Um homem, né, receber a orientação de uma mulher. Aliás, nem a mulher poderia servir. Um mestre não aceitava ser servido por um homem. Então, assim, o que nós podemos dizer? Mais que Maria Madalena era mestra, ensina sobre as revelações que teve com o Salvador em relação ao destino da matéria, sobre o pecado e o retorno da alma para o silêncio. Ela no Evangelho se apresenta como uma mulher do diálogo, da escuta, né? Ela é uma gnóstica perfeita, o modelo de mulher. Eu lembro que é o gnosticismo, né, e quero explicar isso numa próxima aula, ele tinha várias facetas. O gnosticismo positivo aparece no Evangelho de Maria Madalena e de Tomé, mas tem lados negativos também, dentre os gnósticos, que se dividiam em vários ramos, os fibionitas, os docetas, os encratistas e assim por diante. Maria Madalena foi libertada de 7 demônios, né? Mas venceu, não foi libertada de 7 demônios, como diz os canônicos, mas venceu os obstáculos que impedem o retorno da alma. O texto vai mostrar isso. 7 estágios até chegar à plenitude. E ela venceu esses demônios. Estaria aí a confusão com os 7 espíritos do canônico? Possivelmente. Sabe qual foi o pecado de Maria Madalena? Conhecer, desafiando os homens. Aliás, o gnosticismo tem esta questão, conhecer para encontrar a salvação, conhecer a revelação. Ela não era prostituta. Esse detalhe é importante. Ela não era prostituta, ela foi feita prostituta. Prostituição, uma coisa muito antiga, mas na verdade, não desmerecendo a prostituição, mas dizendo que dizer que Maria Madalena era prostituta era desmerecer o seu papel. Sabe quem fez isso? Foi Gregório Magno, Papa, em 599, pregando aos milaneses, interpretando a passagem de Lucas 7, 46 a 51, que fala daquela mulher que unge os pés de Jesus. Ele diz: esta é Madalena. Arrependei-vos, convertei-vos. Ela era prostituta. Ali é uma prostituta, Maria Madalena é outra. Claro que teve uma confusão entre as Maria de Betânia e Maria Madalena, mas aquela ali não era Maria Madalena, ela foi feita. Ireneu, já no século II, também já havia desmerecido o papel das mulheres. E aí, depois de Gregório Magno, em 599, foi difícil tirar do imaginário coletivo esse modelo de mulher prostituta, pecadora, com contraposição à mulher, ao modelo, por exemplo, de Maria, a santa toda pura. Infelizmente, esta é a questão. Maria Madalena é um modelo de espiritualidade integradora entre o masculino e o feminino, o que nos faz plenos e divinos. O que nos faz plenos e divinos. Isso era uma visão que não vingou, mas que é muito interessante e que é muito atual. Nós somos essa presença divina do masculino e feminino dentro de nós, e é a sua integração que nos leva à salvação. E agora, hein? Você quer ouvir uma tradução possível do Evangelho de Maria Madalena? Vou te apresentar, né?
E este evangelho, então, de Maria Madalena, que eu procurei fazer uma tradução unindo esses 3 papiros, mas sobretudo me basando na versão copta saídica, mas juntando também os outros. Parte dessa tradução você pode encontrar nesse nosso livro, As Origens Apócrifas do Cristianismo, né, da editora Paulinas, ou este daqui, o outro Pedro e a outra Madalena, segundo os apócrifos, da editora Vozes. Vamos lá? Então vamos escutar essa tradução deste evangelho. Lembrando que ele não tem todas as partes, perfeito? Começa assim então o capítulo 7. O que é a matéria? Ela durará sempre? O mestre respondeu: tudo que nasceu, tudo que foi criado, todos os elementos da natureza estão estreitamente ligados e unidos entre si. Tudo que é composto se decomporá. Tudo retornará às suas origens. A matéria retornará às origens da matéria. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Observe essa frase final, tem sempre nos evangelhos, e mostrando então essa origem da matéria. Ela vai se decompor, mas nós vamos voltar espiritualizados para uma outra região. Pedro, então logo no início, toma a palavra e diz: Madalena, já que tu te fazes o intérprete dos elementos dos acontecimentos do mundo, dize-nos o que é o pecado. E o mestre respondeu na fala de Maria Madalena: não há pecado. Sois vós que fazeis existir o pecado, quando agis conforme os hábitos de vossa natureza adúltera. Aí está o pecado. Olha que interessante. Não existe pecado. Nos tornamos pecadores quando a graça não age em nós. Aí desvirtuamos do caminho. Pois bem, o texto continua dizendo: eis porque o bem veio entre vós. Ele participou dos elementos de vossa natureza, a fim de reuni-las às suas raízes, isto é, desde que nos tornamos pecadores. E ele continua e diz: eis porque estáis doentes, é porque morreis, e porque morreis. É consequência dos vossos atos. Fazeis o que vos afasta. Então, nós procuramos a morte nessa visão gnóstica com as nossas atitudes. O apego à matéria, continua essa mesma temática, gera uma paixão contra a natureza. E é então que nasce a perturbação em todo o corpo. E é por isso que eu vos digo: estejais em harmonia. Se sois desregrados, inspirai-vos em representações de vossa verdadeira natureza. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que interessante. Então, viver em harmonia. Continuando. Depois de dizer isto, o bem-aventurado, que é Jesus, saudou a todos dizendo: a paz esteja convosco. Tende a minha paz, que ela seja gerada e se complete em vós. Velai para ninguém vos engane, dizendo: eis aqui, eis lá, porque em vosso interior que está o Filho do Homem. Quem o procura, encontra. Em marcha, anunciai o Evangelho. Essa paz, que é nada mais, nada menos do que o fruto da integração interior. Eu estar inteiro, pleno, completo. Não imponhais nenhuma regra além daquela que vos ordenei. Não ajunteis leis as dadas por aquele que vos deu a Torá, a fim de que não vos tornardes seus escravos. Está vendo a questão, a relação com a lei, não ser escravo dela? Dito estas palavras, ele partiu. Os discípulos ficaram muito tristes e choraram muito, dizendo: como ir até os pagãos e anunciar o evangelho do Filho do Homem? Eles não o pouparam. Como ele nos poupariam? Então é a dúvida se deve ir ou não anunciar o evangelho entre os gentios. Maria então se levantou, saudou a todos os irmãos e com um beijo e lhes disse: não fiqueis pesarosos e indecisos, porque sua graça vos acompanhará e vos protegerá. Em vez disso, louvemos sua grandeza, por nos ter ensinado e nos ter enviado aos seres humanos. Ele nos convida a sermos plenamente humanos. Falando desse modo, Maria os reanimou. As palavras do Mestre tornaram-se claras para eles, e eles começaram a preparar-se para seguir as palavras do Mestre, isto é, sair em caminho.
Lembro aqui que também o beijar é esta integridade. Por isso estou falando, o evangelho inteiro mostra essa integridade interior, essa junção. Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o mestre te amou diferentemente das outras mulheres. Diz-nos as palavras que ele te disse, das quais tu te lembras e das quais não tivemos conhecimento. Maria lhes disse: aquele que não fosse dado a escutar, eu vos anunciarei. Eu tive uma visão do mestre. Eu lhe disse: Senhor, eu te vejo nesta aparição. Ele respondeu: bem-aventurado tu que não te perturbas à minha vista. Onde está o nus, aí está o tesouro. Então eu lhe disse: Senhor, no instante aquele que contempla a tua aparição é pela psique, a alma, que ele vê, ou pelo pneuma, o Espírito Santo? O mestre respondeu: nem pela psique, nem pela pneuma, mas o nus, o espírito humano, estando entre os dois. É ele que vê, é ele que. Aí o texto se perdeu, não sabemos o que vem depois. E chegamos ao capítulo 5º, que é o diálogo da iluminada Maria Madalena com as climas ou com as potências. Diz a cobiça: eu não te vi descer, mas agora eu te vejo subir. Por que te ocultastes, já que fazes parte de mim? A alma respondeu: eu te vi, tu não me vistes, e nem me reconhecestes. Eu estava contigo com uma vestimenta, e tu não me percebestes. Tendo dito isto, ela se foi toda contente. Depois apresentou-se a ela a terceira potência, chamada de ignorância. Ela o interroga a alma, perguntando-lhe: aonde vais? Não estavas dominada por uma má inclinação? Sim, tu estavas sem discernimento, e tu estavas em servidão. A alma disse então: por que me julgas? Eu não te julguei. Dominaram-me, eu não dominei. Não me reconheceram, mas eu reconheci que tudo que é composto se decomporá, sobre a terra como no céu. Libertado dessa terceira potência, a alma continua a subir. Ela vê a quarta potência. Esta tinha 7 manifestações. A primeira manifestação é a treva, a segunda a cobiça, a terceira a ignorância, a quarta a inveja mortal, a quinta a dominação carnal, a sexta a sabedoria bêbada, a sétima a sabedoria astuciosa. Tais são as 7 manifestações da cólera, que oprimem a alma de pergunta. Lembre-se dos 7 demônios tirados de Maria Madalena. De onde tu vens, assassina? Para onde vais, vencedora dos espaços? A alma respondeu: aquele que oprimia está morto, aquele que aprisionava não existe mais. Minha cobiça então se apaziguou, e eu fui livrada de minha ignorância, isto é, de não saber. Eu saí do mundo graças a um outro mundo. Uma representação se apagou graças a uma representação mais elevada. De agora em diante, eu vou para o repouso, onde o tempo repousa na eternidade do tempo. Eu vou para o silêncio. Depois de ter dito isto, Maria se calou, e assim que o mestre conversava com ela. E agora entra a fala de alguns apóstolos, retrucando, não concordando com o que Maria disse. André então tomou a palavra e disse a seus irmãos: o que pensais vós que ela acaba de contar? De minha parte, eu não acredito que o mestre tenha falado assim, né? Com uma mulher. Estes pensamentos diferem daqueles que nós conhecemos. E o Pedro, considerado aquele que tem aversão às mulheres, portanto misógino, ajuntou: será possível que o mestre tenha conversado assim com uma mulher, sobre segredos que nós ignoramos? Devemos mudar nossos hábitos e escutarmos todos esta mulher? Será que ele verdadeiramente a escolheu, a preferiu a nós? Então Maria chorou, e ela disse a Pedro: meu irmão Pedro, o que é que tu tens na cabeça? Crês sozinha que eu sozinha, na minha imaginação, inventei esta visão? Ou que a propósito do nosso mestre, eu disse mentiras? Levi tomou a palavra: Pedro, tu sempre fostes impetuoso e irascível. Vejo-te agora enfurecer-se contra esta mulher, como se fosse nossa inimiga. E Levi ainda disse outras palavras mais fortes contra Pedro. Ele disse o seguinte: se o mestre a considerou digna, quem és tu para rejeitá-la? Seguramente o mestre a conhece muito bem. Ele a amou mais do que nós. Arrependamo-nos e nos tornemos o ser humano perfeito. Deixemo-nos lançar raízes em nós e crescer como ele pediu.
partamos a anunciar o Evangelho, sem tirar ou acrescentar outros mandamentos, fora daquilo que o Mestre, que nos disse o Mestre. E depois disso, sabe o que aconteceu? Depois disso, que Levi pronunciou estas palavras, eles se puseram a caminho para anunciar o Evangelho segundo Maria, ou Maria Madalena, ou Evangelho segundo Madalena, segundo Maria. Este finalzinho, nos manuscritos, um fala, saíram anunciar o Evangelho de Madalena, e outros manuscritos dizem Evangelho de Maria Madalena, para identificar como Evangelho. Quer entender agora o significado de cada palavra deste Evangelho? O seu conjunto, a sua interpretação? Espere, próxima aula, conto com a sua presença. Mas antes disso, te peço, dê um ok no nosso vídeo, se gostou. Compartilhe. Vamos resgatar a figura de Maria Madalena como uma mulher que tem muito a contribuir na nossa sociedade, no nosso mundo, marcado por divisões, por machismo, por feminicídio, por aversão à liderança das mulheres na nossa sociedade. Esse é um compromisso meu, mas também é seu. Vamos divulgar. E lembre-se, o objetivo meu com a interpretação e estudo desses textos apócrifos não é fazer deles um texto inspirado, mas conversar, dialogar, é a palavra-chave do momento, com os textos de origem do cristianismo e compreender o que neles estão escritos para nos ajudar a ter uma fé mais libertária, dialogal, compromissada com a paz e o bem. Tchau, te vejo na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus.